Oi, oi, gente! Aqui é a Aline, que é diretamente da Rolling Stone, respondendo perguntas sobre meu mais novo álbum, Caju. E eu espero que vocês assistam. Tô muito feliz de estar aqui. E é isso. Beijo. Queria saber como é que tá, o que você tá sentindo, o que você tá lendo. Nossa, são muitas coisas, muitas sensações, na verdade. Acho que toda vez que você lança um disco pro mundo, tem muitas expectativas, né? Não só as suas, artisticamente, mas também tem uma expectativa da indústria, dos fãs, do que vai ser. E tudo que eu tenho lido é muito próspero, é muito bonito, é muito sincero e sensível, assim. Obviamente, tinha um frisson, um negócio grandão dentro de mim, de expectativa, mas tá sendo tudo muito além do que eu esperava, assim. Pô, é muito prematuro. Então eu tô muito feliz com tudo que eu tenho visto, com tudo que eu tenho lido. Ao mesmo tempo, tento fazer um filtro pra não ficar muito ansiosa, porque senão é muito fácil você ficar ali naquele mergulho de rede social. O que acharam, o que acharam? Mas eu tô muito feliz, assim, pelo trabalho em si, sabe? Esse projeto, ele tem uma carga de produção muito grande, uma dedicação muito grande de tempo, de energia, de concentração, de vibração em ótimas energias, para que ele pudesse ser a coisa mais gostosa do mundo, né? Sendo um disco que eu, obviamente, faço de presente para os meus fãs, mas é um presente para mim primeiro. Então isso é maravilhoso, assim, sentir que o disco tá suando e vibrando para além das minhas expectativas. Perfeito. Você falou desse lance de ser um presente pra você, então eu vou aproveitar para perguntar se você considera Caju o seu trabalho mais pessoal até agora. Eu acho que todos os trabalhos, eles são pessoais, tendo em vista que eu sou compositora de tudo que eu escrevo. Então, obviamente, ele é tudo sentimento, né? Tudo coisa que eu vivo. Mas eu acho que a diferença de Caju é que, dentro de todos os outros sentimentos que eu já tinha dividido com o meu público, esse é o meu sentimento mais maduro, assim. Acho que é o disco onde a Lineker teve mais autoestima do que nos outros, assim, sem dúvida. Queria saber o que mudou da Lineker de Índigo Borboleta Nil pra Lineker de Caju. Há muita coisa, né? Acho que eu tive um êxito profissional muito grande, assim, e muito perceptível para mim mesmo, assim, de entender as novas camadas e os novos lugares para onde eu estava indo, quais tinham sido as mudanças mesmo de patamares que meu trabalho tinha alcançado organicamente, pela naturalidade da excelência também do que já foi o Índigo Borboleta Nil em questão de produção. Entre um disco e outro eu ganhei um Grammy, que mudou minha vida completamente. Acho que agora eu passo por um retorno de Saturno, então é uma diferença muito grande, assim. Acho que talvez no Índigo eu tivesse insegura, mesmo tendo muita vontade de fazer esse disco, porque também era meu primeiro álbum solo depois de uma carreira com uma banda, mas ele foi muito importante para mim e essencial enquanto pílula, assim, uma pílula grande, gigante, para que eu, a partir dele, conseguisse ir para outros muitos lugares, sabe? Perfeito. Agora eu vou jogar de volta para você uma pergunta que tem sido feita. Quem é Caju? É um alter ego, é uma extensão de você? O que é? Quem é Caju? Caju é tudo. Caju são todas as possibilidades possíveis de se refazer dentro da sua própria essência, assim. Obviamente é um alter ego, obviamente é uma extensão da Lineker, obviamente é uma personagem. Essa é a imagem do espelho que te olha e fala: gato, tá tudo aí, tá? Fica tranquila, relaxa. Você é dona da sua história, você é dona da sua trajetória. Confie em você, confie nas suas coisas. Uma coisa que eu achei muito interessante, desde a primeira vez que eu vi, é que tem ali uma exploração de gêneros muito abrangente, né? A gente passa pelo samba, tem house, tem de tudo. E eu queria saber se já era uma ideia não limitar a um ritmo só. Esse disco, ele foi um disco que eu quis fazer muito para me divertir, para brincar dentro de gêneros que eu consumo muito. Tudo que tá ali no disco eu escuto na minha casa, nos meus momentos de lazer, nos meus momentos de ouvir música para pesquisar, ouvir textura, ouvir arranjo, ouvir possibilidades do som, né?
E acho que esse disco ele tem um trabalho de produção muito arrojado, assim. A gente foi muito dedicado na captação de como a gente queria fazer, aonde a gente queria gravar o disco, qual microfone a gente queria captar minha voz, qual forma a gente queria gravar uma composição inteira de uma orquestra, né? A gente tem a Jazz Sinfônica em 3 arranjos e a gente gravou com a orquestra inteira, assim, tirando a banda e a bateria da orquestra, o resto a gente gravou tudo, assim, numa sala gigantesca. Então acho que o pop no álbum, ele vem justamente por essa qualidade do som e pela mistura do disco, né? Eu acho que é pop dentro da concepção do que é o Brasil pra mim. O que tem sido o Brasil no nível de som, o que tem sido o Brasil no nível de experimentação, o que tem sido esse Brasil atual de tantos e tantos e tantos e tantos discos e possibilidades saírem, e eu querer falar o jeito que eu vejo o país que eu moro e a música que eu consumo é assim. Então, eu sou muito feliz pela produção desse disco e principalmente por ter o Gustavo Ruiz e o Fejuca ao meu lado nesse núcleo duro de produção e todos os outros produtores que somaram nas músicas, faixas convidados, né? E por ser também mais um disco onde eu assino produção musical. E acho que isso virá mais uma nova função, né, para o meu trabalho, não só ser cantora, compositora, e também ser uma produtora musical, de aprender ali mecanicamente, pegando um feijão e outro, né? Não sei entrar no computador e erguer coisas de Pro Tools, essas coisas todas, mas eu sei direcionar o que eu quero que a música soe, como eu quero que a música soe, como eu gostaria que a coisa fosse captada. Então acho que tudo isso tem muito a ver com essa forma de escolher um disco para fazer música, sabe? Um disco onde a função dele é musical. É um disco longo, né? São 69 minutos, 1 hora e pouquinho, 14 faixas, músicas longas de 7 minutos. Tem uma coisa que eu gosto muito do processo desse álbum, que é a poesia do disco, assim. Acho que isso para eu também, enquanto compositora, é muito gratificante de ver a minha maturidade se florescendo, assim, conforme um trabalho e outro, sabe? De estar mais à vontade com as palavras, buscar mais sentidos e metáforas, não só metáforas, mas coisas direcionadas para falar exatamente o que eu sinto, sabe? Uhum. Isso é muito bonito, especial para mim. É lindo. E assim, apesar da gente não poder limitar, tem um tema que perpassa ali todas, se não todas, mas quase todas as faixas, que é o amor. Uhum. A gente pode falar que Caju é um disco que fala de amor? Eu acho que não só Caju, mas a minha história, a minha trajetória é uma trajetória que vai sempre falar do afeto, da paixão, dos atravessamentos. E eu acho que isso é político, defender com uma renovação de olhar a cada trabalho o que eu sinto. Não só o que eu sinto, mas quais são as projeções de um afeto inalcançável que eu gostaria de viver, e aí fazendo os recortes, né, que me atravessam, sendo uma pessoa LGBT, sendo uma pessoa trans, mas principalmente sendo uma pessoa preta, que o afeto está sempre num plano tão inalcançável, inseguro, violento, distante pra gente. Então acho que eu tenho um compromisso com ressignificar esse lugar de que não existe pra nós, que não existe pra mim. Eu quero cada vez mais, não só bater nessa mesma tecla, sem fazer com que essa tecla se conserte, mas eu quero falar para que eu também não esqueça quais são os meus limites, quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos, quais são os meus mistérios, sabe? Então acho que o amor é sim o ponto alto do Caju, mas não só. Eu tenho tentado defender isso porque eu realmente acredito que todo mundo merece. Vamos falar então do Fejuca e do Gustavo, que você já citou, e é uma trinca que se repete. Queria saber como é que se dá essa relação profissional de vocês, e se quando você falou, bom, é hora de construir outro álbum, se eles foram as primeiras pessoas que você pensou pra formar esse time com você. Eu acho que a gente virou um time, tipo,
Sabe aquelas 3 pessoas da escola que você não desgruda? Eu acho que eu, Fejuca e o Gustavo, desde o processo do Índigo, a gente virou esse time pela paixão que a gente tem por música, pela admiração que eu tenho pelo trabalho deles desde antes de trabalhar com eles, e porque a gente criou uma forma de trabalhar muito honesta e muito fluida, assim, né? Existe a concepção, construção e carreira do Gustavo, a mesma coisa pro Fejuca, a mesma coisa pra mim, e quando a gente joga na mesa as nossas ideias, quando a gente vai começar a falar de um novo projeto, é muito legal como cada um se afeta, como cada um se coloca num lugar de escuta para entender o que cada pessoa dessa trinca está propondo, e quando a gente vê acontecendo, faz muito sentido. Por exemplo, a ideia de gravar o disco analogicamente veio do Gustavo. Os beats já vinha de um papo que eu tava vindo com o Fejuca. Aí a gente, mas como é que vai ser um disco analógico gravado na fita, com beat, programação? Não, vai dar certo, a gente tem corpo e soma para fazer isso, e é muito legal ver o resultado desse trabalho, sabe? E ao mesmo tempo eu ali na direção de sentimentos, direcionando como é que eu queria que minha voz fosse captada. Eu queria que esse disco tivesse um trabalho vocal muito específico e ao mesmo tempo muito nítido, né? Sendo um disco de letras grandes e tempo grande, eu queria que minha voz soasse muito íntima na casa e no fone das pessoas que me ouvissem. Então, para isso, a gente precisaria de um microfone muito específico. E comecei a pesquisar microfone durante o turnê, comecei a ouvir discos que eu gostava e pesquisar sonoridades diferentes de captação de voz. E aí chegou um microfone que chama C800 da Sony, que ele tem uma clareza muito grande da voz, assim. E que quem tinha me apresentado primeiro tinha sido o Yuri Rio Branco, que produziu a faixa de Caju, numa ida no estúdio dele para gravar um outro projeto que eu tô com ele. E ele falou, amiga, esse microfone para sua voz vai ficar super interessante. Não sei se você já usou, mas testa aqui, grava esse negócio que você tem que gravar com ele. E foi muito doido, aí eu voltei assim, Fejuca, Gustavo, eu achei o microfone do disco. Tem que ser esse, vamos atrás. Então é legal essa afobação que a gente tem para criar, porque ao mesmo tempo que tem uma expectativa muito grande do que a gente vai apresentar de som, existe uma sabedoria do que a gente quer produzir. Tanto eu sabendo do que eu quero direcionar, tanto a sabedoria mesmo de estrada e trajetória que o Gustavo e o Fejuca me trazem nessa soma também com os outros produtores. Então, acho que é importante citar também o Nave, o Yuri Rio Branco, o Márcio Arantes, o Tropiquilas, o Baiana System, todos os arranjadores que somaram com a gente nas músicas com orquestra, os feats, assim. Esse disco tem um compromisso muito grande com a música, e acho que esse sucesso estrondoso e doido que tá acontecendo é geralmente causado pela música e por como o som, quando realmente existe um compromisso sério com aquilo, como isso pode atravessar qualquer pessoa, assim. Eu lembro quando a gente começou a falar de Veludo Marrom, por exemplo, eu falei, eu quero toda vez que eu escute Veludo Marrom, mesmo sendo eu que escrevi e mesmo sendo eu que vou gravar e cantar, eu quero sempre a possibilidade de chorar, de ser atravessada por quase um conto de fadas do meu filme preferido. Então, tudo isso foi direcionado para causar não só impacto, mas para causar sensação, que é uma coisa que a gente não pode esquecer às vezes, que música é sensação, que música é um corpo que a gente não toca, mas que movimenta tanta coisa, que música é matéria, que música é aguçar sentidos. Então é muito gostoso quando você vê ainda que é possível fazer música com compromisso em tempos do digital, em tempos dos streamings, onde a gente tem que se comprimir tanto para caber dentro do que é a nova lógica do mercado fonográfico. Vamos falar então das participações que você trouxe, e aí eu vou ler aqui para não esquecer ninguém, mas a gente tem Lulu Santos, Pablo, Baiana System, Amaro, Ana Vitória, Priscila Senna, Meli e Tropiquilas. Como é que foi isso, juntar tanta gente? Você já foi pensando nessas pessoas enquanto as faixas estavam sendo escritas? Ou depois você fala, putz, essa cabe pra tal artista, como é que foi? Eu acho que esse disco... nada feito nele foi à toa. Então já existia um desejo direcionado para todas as pessoas que eu queria que tivesse nesse projeto, justamente por ele ser um disco longo
E por dentro da minha carreira, eu não tinha ainda convidado tantas pessoas para feats, né? Acho que nos últimos trabalhos que eu fiz, é sempre eu sendo convidada, mas eu também queria começar a fazer esse exercício de convidar, mas convidar pelo carinho, assim, sabe? Convidar pelo que eu sinto afetivamente com cada trabalho dessas pessoas que somam comigo nesse álbum. Então os convites foram muito legais, assim, quando eu convidei as pessoas, não teve um impeditivo, assim, não teve uma coisa, ai, será que vai rolar? Será? Não, tudo foi tipo, bora fazer, tipo, a gente também quer fazer coisa com você, bora se juntar. Então é muito legal quando acontece naturalmente, assim, né? Ou deixa acontecer naturalmente, realmente é um exercício delicioso, assim, tá aí, fazendo muito sentido.